Olá, muito obrigado por estar nos recebendo, seja na sala da sua casa, no seu notebook, no seu celular, enfim, nas variadas mídias em que o nosso programa se conecta com você. Programa Cris Grazina Online, uma iniciativa da revista Prefeitos do Brasil, em parceria com o IBC, Instituto Brasil-China. O nosso primeiro destaque é a cobertura da visita do governador Márcio França ao município de Campinas, com assinatura de variados convênios, uma fala muito importante para você que quer compreender o que se passa também na política nacional como um todo. O nosso jornalista Henrique de Oliveira esteve lá pela gente cobrindo o evento. Um grande abraço. Fala, Henrique! O governador do estado de São Paulo, Márcio França, esteve em Campinas na tarde desse sábado. Trouxe emendas parlamentares para diversos municípios da região de Campinas, também certificados de município de interesse turístico e de cerramento de placas de obras, como da marginal da rodovia Dom Pedro I, em Campinas. A revista Prefeitos do Brasil entrevistou prefeitos aqui da região de Campinas e também autoridades presentes. Cristóvão Grazina está à frente agora da Coordenadoria de Juventude do Estado de São Paulo. Cris, como estão os trabalhos dentro da coordenadoria lá em São Paulo? Por conta da prioridade que o governador Márcio França deu à juventude, através do seu secretário, Cacá Camargo, que é o secretário de Esportes, Lazer e Juventude. Então a gente tem feito um bom trabalho lá na Coordenadoria de Juventude. A expectativa é a melhor possível. A gente está priorizando os trabalhos para incentivar a geração de renda e emprego para a juventude, que é talvez, muito possivelmente, a principal preocupação da juventude nos dias atuais, entre outras áreas. Saúde do jovem, a questão da formação profissionalizante, enfim, entre muitas áreas que envolvem o trabalho de juventude. Mas a expectativa é a melhor possível. São Paulo deveria estar muito feliz pelo governador que tem. É um gestor dinâmico, preocupado, sensível às causas sociais, um governador que está de portas abertas, inclusive para dialogar com a população sobre o seu programa, sobre o seu projeto. Então eu estou muito contente, falo de coração, não é porque eu faço parte do governo do estado, mas eu vejo como cidadão eu me sentiria e me sinto muito feliz de ter o Márcio França como nosso governador. E a expectativa é muito boa. Um homem sensível, um gestor dinâmico, com o tamanho e qualidade que São Paulo merece. Estamos aqui com o ex-prefeito do município de Araras, interior do estado de São Paulo, Nelson Brambila, uma das maiores lideranças aqui no interior do estado de São Paulo. Qual a expectativa do novo governo de Márcio França no estado de São Paulo para os municípios aqui do interior? A expectativa é a melhor possível, porque ele tem se aproximado dos prefeitos, se aproximado dos municípios e mantido uma interlocução que a gente nunca teve. Então a gente está bastante esperançoso para a gente poder fazer o nosso debate, principalmente no que se refere à educação pública e à saúde pública. Elcio, vocês vieram buscar uma verba do governo do estado, é isso? Exatamente. Então, aqui nós estamos aqui em 4 vereadores, 5 com o Zezinho, tá o Piauí, tá o Renato, da farmácia, tá o Denis Matheus. Estamos junto com o prefeito de Cosmópolis e nós viemos aqui assinar um convênio de recapeamento asfáltico para Cosmópolis. Um recapeamento no valor de R$2 milhões. Município de Olambra. Prefeito, qual é a sua expectativa para o governo de Márcio França? Esse início do governo dele e uma expectativa caso ele for eleito como pré-candidato a governador. O Márcio está com predisposição para ser candidato. Eu acredito que o Márcio é aquele jogador que estava no banco e está com fome de fazer o gol. Então ele está entrando com vontade, determinação, e ele pôde provar isso na própria manifestação dos caminhoneiros, que ele foi um dos primeiros governadores a levantar a bandeira do eixo erguido. Então é um homem competente, com conhecimento técnico, sabe o que está fazendo, sabe trabalhar e tem ajudado muitas prefeituras e os prefeitos das suas cidades. Só para Sumaré tem grandes investimentos do BID, da região metropolitana de Campinas, que o Márcio vem tendo e olhando com bons olhos para nós. Hortolândia vem recebendo investimentos do governo estadual? Com certeza. O governo do estado está fazendo investimento agora lá de R$53 milhões numa obra importantíssima, não só para Hortolândia, como para a região metropolitana de Campinas, que é o final do corredor metropolitano, ligando a Ponte Estaiada até SP-101, um investimento que vai movimentar a economia de
todo o nosso setor produtivo que liga Campinas até Santa Bárbara do Oeste. Quais serão os investimentos assim, a curto prazo, a longo prazo, para essa região metropolitana de Campinas? Inclusive estava falando aqui com o prefeito Ângelo, nós temos a obrigação, né, por conta da prioridade que o governador Márcio França deu à juventude, ao trabalho de juventude, nossa prioridade é fomentar o investimento na questão de renda, trabalho, porque o desemprego é a principal preocupação da juventude hoje. Logo, então, a ação pública deve ter como foco a promoção, a geração de renda e oportunidades para o jovem. Isso não anula outras áreas também igualmente importantes, como a saúde do jovem, principalmente a saúde da mulher jovem, a formação, a educação também, que é uma área prioritária. Então, a gente tem todos esses projetos que espero também a gente possa levar para Hortolândia, que é uma cidade muito importante para a região metropolitana de Campinas, onde a gente vai também exercer um trabalho muito contundente e porque é necessário, é uma região muito importante para o Brasil. Logo, merece toda a atenção do governo do estado de São Paulo. Qual a expectativa da Secretaria do senhor para o governo Márcio França? A expectativa é a melhor possível. Nós temos observado hoje um trabalho excelente desenvolvido pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Maurício Brusadin, e é nessa linha que nós devemos prosseguir, fortalecendo as políticas de proteção animal, fortalecendo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ouvindo as equipes técnicas. E São Paulo está avançando, já lidera, né, essa agenda no Brasil, mas está avançando muito sobre a batuta aí do governador Márcio França. Prefeito Jonas Donizete, prefeito de uma das cidades mais importantes do país, do governo de Márcio França. Olha, o Márcio França começa muito bem o governo, enfrentou algumas dificuldades, mostrou ser um homem preparado, greve dos caminhoneiros, uma série de coisas que ele saiu muito bem. E com certeza, à medida que a população for conhecendo a sua experiência, desde prefeito até agora, um vice-governador leal que foi ao Alckmin, agora governador, certamente a população pode confiar. O senhor, como deputado aqui dessa região de Campinas, agora aproximação maior com o Márcio França, como governador do estado, o senhor vê bons momentos para a região de Campinas com o governo de Márcio França? Olha, eu vejo bons momentos para a região de Campinas e para o estado de São Paulo, como um todo. O governador, ele por muito tempo sabia que iria assumir o mandato. Quando ele ficou como vice do Geraldo, sabia-se que o Geraldo, em algum momento, no momento da lei, ele sairia para uma disputa presidencial e o Márcio ficaria governador. Ele se preparou para isso, Ele rodou o estado de São Paulo, fez muitos compromissos de ajudar as prefeituras. O Márcio foi prefeito e foi prefeito de uma cidade de grande porte, que é São Vicente. Então ele sabe a realidade dos prefeitos e ele tem feito muito. Campinas, que tem um prefeito do partido, ele disse aqui, o Márcio, na verdade, na fala, que nessa questão do que ele está liberando de recursos, de recap, não tem partido, não tem sigla, ele está ajudando todo o estado de São Paulo. Mas é claro que aqui na nossa região, que tem um grande prefeito em Campinas, que é do partido, que é amigo do Márcio de longa data, tem também o meu mandato de deputado federal representando a região, eu vejo sim bons momentos para Campinas e para toda a região. Não há prefeitura que esteja com recursos sobrando. Os prefeitos passaram por uma dificuldade muito grande. A receita do Estado caiu, a receita da União caiu, mas a prefeitura caiu muito. Os prefeitos mal conseguem pagar os seus salários e despesas, mais nada. E eu tenho dito para todo mundo, o governo do Estado é que pode colaborar, porque ele tem recurso. A gente gostaria muito de que as pessoas pudessem criar oportunidades. E a melhor oportunidade que pode criar são os prefeitos. Eles estão na cidade, eles podem gerar emprego. Quando o prefeito contrata uma empresa para fazer recapeamento, fazer pavimentação, ele gera emprego e renda na sua cidade. Todo o recurso do governo do estado que for possível, nós vamos inverter a ótica, inverter a lógica. Vamos passar o dinheiro para o prefeito e o prefeito faz a obra. É mais rápido, é mais fácil, é mais prático e é mais econômico também. O Brasil não quer uma pessoa que seja gestor, ele quer alguém que lidere, alguém que comande, alguém que anime as pessoas, alguém que possa conduzir o Brasil para o lugar que ele é destinado. E aí, não dá para ser superficial. Nada que é superficial é duradouro. Não é que Campinas hoje é importante. Campinas é importante porque aplicou em coisas ao longo da sua história e foi sendo acumulado o seu conhecimento. Cada pedaço de terra aqui em São Paulo tem um acúmulo de conhecimento de 500 anos de história. Quando hoje alguém fala assim, mas o São Paulo é o maior exportador de álcool e de açúcar do mundo. Mas sabe quando é que chegou a cana-de-açúcar aqui? Em 1532. Lá na minha São Vicente, lá embaixo,
chegou a cana-de-açúcar. De lá para cá a gente acumulou conhecimento. A gente é bom hoje porque a gente acumulou conhecimento, ou seja, soluções passageiras, soluções rápidas, soluções superficiais, elas não existem. Quem esperar encontrar por aí o super-homem, para que ele vá ser presidente da República, para que ele dê solução para as coisas, não vai encontrar. Gosto muito de uma linda poesia feita em Campinas que fala sobre isso. É de um craque da poesia, o príncipe da poesia brasileira, Guilherme de Almeida, que era aqui de Campinas. E ele fez uma das que eu mais gosto, chama Dor Oculta. Quando uma nuvem nômade destila, gotas roçando a crista azul da serra, umas brincam na relva, outras tranquilas, serenamente entranham-se na serra. E a gente fala da gotinha que erra, de folha em folha, e trêmula cintila, mas nem se lembra da que o sol encerra, da que ficou no coração da argila. Quanta gente que zomba do desgosto, mudo da angústia que não molha o rosto, e que não tomba em gotas pelo chão. Havia de chorar, se adivinhasse, que há lágrimas que correm pela face, e outras que rolam pelo coração. Meus amigos, não tem espaço para nada superficial. A gota que rola pelo coração é mais forte do que a rola pela face. E eu estou muito orgulhoso, e falo para todo mundo aqui, eu sou político com orgulho. Eu não tenho nada que me vergonha para ser político. Quando alguém me pergunta, vai você falar que é político hoje tira voto? Eu falei, ó, meu amigo, eu não vou mentir para poder ter voto. Eu falo exatamente aquilo que eu penso. Quem gosta de mim, gosta do jeito que eu gosto, do jeito que eu sei fazer. E eu falo com sinceridade. As pessoas que fingem o sentimento, as pessoas que fingem as suas falas, não são pessoas corretas, não são pessoas aptas a poder representar o povo. O povo do Brasil e de São Paulo precisa de gente que possa vir aqui, olhar para cada um dos prefeitos, falar com os prefeitos e sentir a angústia que ele tem. E você, continue aí, fique ligado. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Paulo mora numa pequena cidade no interior de São Paulo, com apenas 10 mil habitantes. Ele achava que nunca conseguiria fazer ensino superior, até que conheceu a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Promove o ensino superior à distância, pela internet. Paulo descobriu que poderia se formar sem sair de sua cidade. Paulo pesquisou os cursos disponíveis e escolheu estudar engenharia de produção. Tem aulas virtuais e aprende com o material produzido por professores das mais renomadas universidades paulistas. Estuda em casa e, sempre que precisa, conta com a estrutura dos polos da Univesp perto da sua cidade. Em 5 anos, Paulo vai se formar e estará pronto para o mercado de trabalho. A Univesp ajuda o Paulo e milhares de outros jovens estudantes a realizar o sonho de ter um diploma e garantir emprego e renda. Valeu, Henrique. Belíssima cobertura da visita do governador Márcio França à cidade de Campinas. Interessante, né? Porque tiveram várias boas notícias. Primeiramente para os prefeitos, por conta da assinatura de vários convênios de obras importantes, sobretudo no interior do estado de São Paulo, mas também foi uma boa oportunidade para você se conectar com o que o governador pensa a respeito da política nacional. Afinal de contas, ele falou da greve dos caminhoneiros e defendeu que os governos têm que estar sensíveis às pautas daqueles que trabalham, que produzem, que movem este país. E agora fique com o segundo destaque nosso, da visita do pré-candidato Guilherme Boulos, aqui de novo a Campinas, mas no caso na Unicamp, falando sobre seus projetos, falando sobre o que ele pensa para o Brasil. Confira. O pré-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, esteve em visita à Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, no dia 14 de junho. Muitos alunos e visitantes estiveram presentes no Teatro de Arena da Universidade para ouvir o pré-candidato do PSOL. Para Boulos, em seu discurso, se referiu ao presidente Temer. Disse que o atual presidente fez o Brasil retroceder. Ele conseguiu, em 2 anos, desmontar ou iniciar o desmonte de 3 pactos nacionais que, com as suas contradições e os seus limites, haviam se formado nesse país. Desmontar os programas sociais e políticas públicas, ainda que limitadas, feitas durante os governos do PT. Desmontar o Pacto Cidadão, ainda que também limitado,
da Constituinte de 88, que previa investimentos públicos, saúde pública universal, educação pública universal, e que a emenda constitucional 95 do teto de gastos, na verdade, fez uma desconstituinte nesse país. E desmontar ainda, não contente, o pacto varguista dos anos 30 e 40, que assegurou direitos básicos para os trabalhadores e garantias com a CLT. Em 2 anos, nós andamos 70 para trás. Guilherme Boulos fala que a violência ou a sensação de insegurança é aproveitada por políticos para angariar votos. De um lado, por um ambiente que se cria, que se estimula e se promove de intolerância, de ódio, de gente que se aproveita de uma insegurança, de um medo que hoje impera na nossa sociedade, do fato das pessoas estarem com medo, para fazer exploração política desse medo. Porque quando nós estamos com medo, nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis a alguém que bata na mesa, grite mais alto, diz que vai dar arma para todo mundo. O populismo da violência cresce num momento como esse. E para além da violência dos discursos, isso aprofunda a violência política da força, das armas. Nós vemos um processo de politização do judiciário brasileiro. Um judiciário que, vamos dizer a verdade, sempre teve lado. Não é novidade que o judiciário brasileiro tenha lado, tome partido. Sempre teve. Para o candidato do PSOL, o judiciário brasileiro tem lado. Boulos diz que Lula foi preso sem provas. Segundo ele, a prisão do ex-presidente é injusta. E esse judiciário resolveu agora intervir no processo eleitoral. E aqui é importante que se diga, a condenação sem provas e a prisão do Lula é um ato político de setores do judiciário brasileiro. Lula livre! Vejam, e aqui não se trata de concordar com as posições do Lula, de ser eleitor do Lula, de ser do PT. Eu não sou. Sou pré-candidato a presidente da República pelo PSOL. As minhas diferenças com Lula e com o PT são conhecidas, já tive a oportunidade de dizer para ele inúmeras vezes de modo transparente. E tenho a oportunidade de dizer por onde passo. Agora, diferenças políticas não podem nos fazer jamais ser coniventes com injustiças. Boulos fala em 3 desafios que enfrentará caso seja eleito e que não governará para o setor econômico, que enfrentará o sistema tributário com reformas. E esse projeto nosso tem colocado e debatido por esse país afora 3 desafios fundamentais que eu quero aqui compartilhar com vocês nessa noite. O primeiro é trazer para o centro da agenda o combate à desigualdade. O maior problema nacional se chama desigualdade. Desigualdade de riquezas, de renda, racial, de gênero, regionais, desigualdades de vários tipos. Tem que se dizer que nós não vamos e nós não iremos governar para o mercado. Nós não iremos governar para os bancos. Nós vamos enfrentá-los no poder. Nós temos que ter coragem de dizer que nós precisamos enfrentar os bancos no Brasil. E nós precisamos fazer reforma tributária progressiva para que o 1% comece a pagar a sua parte na conta do Estado brasileiro. Nós vamos taxar grandes fortunas nesse país. Nós vamos tributar lucro e dividendo. Nós vamos aumentar a alíquota de imposto sobre herança.
um país patrimonialista. Quando a gente fala isso, falam, não, é o comunismo. Ainda não. O pré-candidato pelo PSOL diz que é contra a pauta conservadora. Cita também o pré-candidato Jair Bolsonaro e fala sobre a segurança pública e drogas. Um segundo desafio que eu quero falar aqui é o desafio de enfrentar o conservadorismo. Nós vemos a tentativa de impor uma agenda conservadora no país. De gente como Jair Bolsonaro surfando nessa onda, tentando fazer com que as nossas pautas virem tabus, com intolerância, com ódio, com agressão. Aliás, eu acho muito engraçado, Jair Bolsonaro grita, é bravo, é valentão, mas na hora de debater, amarela e se esconde embaixo da mesa, porque está fugindo de debate, não vai para nenhum. Agora, tentam impor uma agenda no país regressiva e conservadora. E a nossa melhor resposta a essa intolerância, esse ódio, não é trocar porrada por porrada, chute por chute. A nossa melhor resposta é manter intransigentemente no centro da agenda política os temas que eles querem silenciar. Uma segunda questão que é fundamental, que se cala também, que muitas vezes deixa a esquerda na defensiva, mas que nós precisamos trazer para o centro do debate, é a questão da política de segurança e do genocídio da juventude negra nesse país. Este modelo de segurança no Brasil está falido. Quem deveria estar na defensiva para debater segurança pública no Brasil deveria ser quem defende este modelo. Um modelo ineficaz, violento, um modelo que tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre no mundo. É evidente. E isso significa defender sem medo a desmilitarização das polícias no Brasil. Defender e levar adiante o debate para efetivar com a implementação do ciclo completo de uma única polícia civil que combine o papel preventivo e ostensivo com o papel investigativo e judiciário. Isso significa trazer para o centro do debate também a questão da guerra às drogas. Uma política do Estado brasileiro, replicada internacionalmente, não é só daqui, que na verdade funciona para encobrir a militarização dos territórios periféricos, das favelas e comunidades. Boulos diz que é preciso reinventar a democracia. O candidato diz que é preciso romper com a velha política. Um terceiro e último desafio é o desafio de reinventar a democracia brasileira. Porque, vejam, nós não vamos conseguir enfrentar os privilégios e a desigualdade, enfrentar os bancos, enfrentar essas pautas tão essenciais que acabamos de falar, dentro desta lógica de governabilidade e de funcionamento deste sistema político. Nós vamos ter que mudá-lo. E a saída para isso, a saída que nós defendemos e pretendemos construir é o aprofundamento da democracia com participação direta do nosso povo nas decisões políticas. Democracia não pode ser ir lá votar, apertar um botão a cada 4 anos e depois ir embora para casa. Democracia não é só isso. O pré-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, esteve presente na Universidade de Campinas. Disse, caso seja eleito, colocará o PMDB como oposição em seu governo. Nós queremos ganhar essas eleições para governar junto com o povo
e pela primeira vez na nova república botar o PMDB na oposição, que é o lugar onde ele já deveria estar. Nós não vamos governar com eles. Nós não vamos nos aliar com eles. E, aliás, se há alguém na esquerda que insiste nisso, é porque não aprende lição mesmo. Guilherme, qual a sua proposta, bem sucinta, a respeito dos municípios, caso seja eleito o presidente da República? Nós temos que rever o Pacto Federativo no Brasil. Hoje o Pacto Federativo prevê o grosso dos recursos para a União, pouco para estados e municípios e muitas responsabilidades para estados e municípios. Nós precisamos equilibrar isso. A União tem que assumir mais orçamento de educação e saúde, sobretudo, que tem sido decrescente na União. Por exemplo, em educação, 5,5% do PIB vai para a saúde, apenas 1% é da União. O grosso fica com estados e municípios. E, ao mesmo tempo, numa reforma tributária, nós temos que contemplar mais os municípios e os estados. Sâmia Bonfim, vereadora de São Paulo, diz que a importância de ter bolos nas eleições é que ele mobiliza as classes menos favorecidas. O Guilherme Boulos, eu acho que no processo eleitoral, além de pedir voto, como qualquer candidato, ele, na verdade, ele faz um convite à mobilização, porque a história de construção política dele vem desse lugar, junto com o Sem Teto, mas também nas lutas por mais direitos, contra o golpe, saúde, educação, assistência social, enfim. Eu acho que nesse momento em que a crise econômica e a crise política se afloram no país, um perfil como o dele é fundamental. Porque nesse momento todo mundo vai querer aparecer como novidade, como alternativa. Todo mundo sabe que tem uma crise e vai querer negar o que está dado. Mas todos eles têm relação com os bancos, com os grandes empresários, com os setores econômicos, com aquilo que a gente chama de 1% da população. O Guilherme ele vem para inverter essa ordem, né? A vereadora campineira Mariana Conte estava presente e disse que Boulos enfrentará os privilégios. Olha, o Guilherme ele está colocando no dedo na nossa ferida, trazendo temas que dizem respeito à vida do povo. Porque a gente vê muitos candidatos que tratam da vida do povo como se fosse um mero índice econômico ou como o crescimento do PIB fosse resolver a vida do povo. E não é assim. A gente sabe que o nosso povo enfrenta dificuldades e o Guilherme está trazendo esses temas. O tema da desigualdade social, da concentração de renda, da desoneração fiscal para as grandes fortunas. Então eu acredito que a candidatura do Boulos, e se Boulos for eleito, vai trazer um ganho para a população do Brasil, enfrentando aqueles que são as nossas principais questões, que é a concentração de renda, a desigualdade social e o acesso aos direitos de todas e todos. O professor estadual Fernando Ladeira diz que aprovou a fala do então pré-candidato. O Boulos é o candidato que está preparado para dizer coisas que outros candidatos não se sentem à vontade de dizer, né? As bandeiras identitárias, a defesa da legalização do aborto, da legalização das drogas, né? O combate à violência contra o negro, contra a mulher que nós vivemos no nosso país, né? Então ele tem comprado um debate contra o conservadorismo e apresentando propostas concretas, além das falácias ou simplesmente atrás de votos. Candidata ao Senado, a professora Silvia Ferraro exaltou a pré-candidatura de Guilherme Boulos. O Senado é uma instância ultraconservadora. Quem está lá não sai. É meio que cheio de Matusaléns, homens velhos, brancos, que se dizem heterossexuais, que estão há muitos anos na política, que são, na verdade, ligados ao latifúndio, às oligarquias. Então nós precisamos fazer uma mudança nessas instituições, né? E assim, uma mulher como eu, que é trabalhadora, professora, feminista, mãe, ativista dos movimentos sociais, a gente acha que é uma outra cara para o Senado, né? Então a gente precisa, na verdade, de uma outra cara para a política. A gente precisa de uma de nós. E aí, beleza? Que bom que você voltou. Programa Cris Grazina, online todo dia, canal 8 NET Vivo. Olha, você pode conferir aí a visita do Guilherme Boulos à Unicamp. E é importante você estar bem informado, porque este ano você terá que fazer uma importante decisão: votar conscientemente para que tenhamos governos cada vez melhores no nosso país. Então, pensando nisso, nós traremos uma série de entrevistas, enfim, matérias a respeito dos pré-candidatos à presidência da República no nosso programa, inclusive nesta edição de hoje. Então fique antenado, porque você é bem informado, vota melhor e o Brasil, quem sabe, terá governos cada vez melhores daqui para frente. Em seguida, você vai ver uma matéria muito interessante, porque política não é só presidente não, galera. Tem também a questão do vereador, o político que está mais perto de você. O
O programa Cris Grazino Online está aqui direto de um dos mais tradicionais bairros de São Paulo, o bairro da Moca, a Moca do Menino Travesso. E nós viemos aqui para entrevistar um dos vereadores que nasceu em Santos, mas tomou São Paulo como sua terra, o vereador Ricardo Teixeira, do PROS. E você vai conferir agora a entrevista exclusiva com o vereador. Além de vereador por 4 mandatos na cidade de São Paulo, Ricardo Teixeira também é presidente estadual do PROS. E eu vim entrevistar ele aqui no bairro da Moca, o seu reduto. Tudo bem, Ricardo? Há 30 anos morando aqui, é um prazer estar com vocês. E no fundo, o Cotonifício Crespe, um dos pontos mais bonitos de São Paulo, que fica aqui na Moca. É, a Moca, a tradicional Moca. Ricardo, vamos falar um pouquinho da sua trajetória política, falar dos seus 4 mandatos como vereador. A área de atuação sua é muito mais o transporte, é muito mais a infraestrutura urbana. Conta pra gente um pouquinho. É também, né? A gente trabalha na Zona Leste de São Paulo. Na Zona Leste de São Paulo tem mais de 3 milhões de habitantes. Ela é maior, ela sozinha é maior que qualquer capital desse país. O nosso trabalho começa na logística, transportes, mas como você mesmo disse, 4 mandatos, hoje o vereador trabalha no que a população quer. Eu trabalho em cima das necessidades do que o meu eleitor me traz. Se o problema é de asfalto, se o problema é de segurança, se o problema é de iluminação, então o mandato está em cima do pedido do morador. E esses moradores, como que eles fazem para chegar até você? Existe uma plataforma virtual, algo assim, ou o gabinete mesmo, realmente? Nós temos o gabinete móvel que funciona há 12 anos, nós temos as redes sociais hoje aberto a todo o público, o gabinete fixo lá na Câmara Municipal, nós trabalhamos com telemarketing, nós trabalhamos com porta a porta. O meu mandato ele é interativo desde o primeiro minuto, mesmo antes de a gente ter toda essa interação, nós tínhamos a TV RT. Nós íamos ao morador e o morador filmava falando o que ele queria e a gente postava também naquela época que só existia o YouTube. Ou seja, desde o meu primeiro dia de mandato, o meu mandato é interativo, é junto com aquele que me elegeu. E agora você trabalhou na CET, trabalha na CET, trabalhou na Dersa, trabalhou em várias autarquias paulistas. Isso traz uma bagagem muito grande para você lidar com essas situações que São Paulo tem para passar? Os meus cabelos brancos não deixam a gente esconder dos 60 anos que a gente tem. A gente tem um pouquinho de bagagem, sim, principalmente nessa área de logística, né? Isso ajuda o mandato, ajuda a gente a interpretar melhor os problemas da cidade e buscar sempre a solução. Eu costumo dizer que a gente não pode olhar no para-brisa, a gente não pode olhar no retrovisor, tem que olhar no para-brisa. A gente tem que buscar soluções para a cidade, soluções para o estado. O mandato é sempre assim, buscando uma alternativa para o que está aí. E hoje trabalhando com a vereança dentro da Câmara de São Paulo, pensa em galgar outros objetivos na política estadual ou mesmo na política municipal? A gente sempre sonha, né? Eu digo que a vida é um sonho e esse sonho ele se transforma em realidade se você vai buscar e vai trabalhar. Hoje, nesse momento, o maior sonho é montar o partido no estado de São Paulo, o PROS, que praticamente não existia. A gente está aí à beira de uma nova eleição, o PROS está forte, mais de 400 candidatos, chapa pura, é o outro sonho realizado. Quando nós chegamos aqui, ele praticamente era inexistente. Hoje é um partido forte, um partido que está em todo o estado de São Paulo e pronto para a próxima eleição. Falando do PROS, quais serão os trabalhos que você executará dentro do estado de São Paulo para fortalecer o partido? Justamente da mesma forma que nós fizemos o mandato aqui, com muita interatividade, presença física da Executiva Estadual em todas as regiões. Nós fizemos mais de 30 caravanas em 1 ano e meio, conhecendo cada problema do estado de São Paulo, levando o PROS até lá e oferecendo o PROS para essas pessoas importantes de cada município, mas que não têm história política. A gente quer colocar gente nova na política, a gente quer trazer gente do comércio, gente da sociedade local, gente que está preocupado com o dia a dia da sua cidade, que venha para um partido novo, que não está em nenhum problema de lava isso, lava aquilo, um partido que está pronto para o novo momento do país. É isso que a gente vem buscando. E o partido está bonito, está redondo, e dessa forma que pessoas comuns, como você, como todos que estão passando por aqui, têm uma chance de entrar no partido novo. Para terminar, qual é a mensagem que você deixa para os seus eleitores e para o povo paulistano em geral? Normalmente, né, pelo tudo que está acontecendo nos últimos 4 anos, sempre que a gente ouve falar de política, é sempre algo ruim.
E hoje vocês estão entrevistando um político que tem mais de 10 anos de mandato, e o que eu passo para quem está nos vendo agora: tenha fé, o Brasil é muito grande e o Brasil é muito maior do que esses políticos que nos levaram até onde nós estamos. Mas é você que vai acertar no voto e que vai mudar essa página brasileira. Obrigado, Ricardo. Eu agradeço a presença de vocês aqui na Moca, o nosso bairro do coração. Obrigado, Ricardo Teixeira. Você está no programa Cris Grazina Online. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco já voltamos. Paulo mora numa pequena cidade no interior de São Paulo, com apenas 10 mil habitantes. Ele achava que nunca conseguiria fazer ensino superior, até que conheceu a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Promove o ensino superior à distância, pela internet. Paulo descobriu que poderia se formar sem sair de sua cidade. Paulo pesquisou os cursos disponíveis e escolheu estudar engenharia de produção. Tem aulas virtuais e aprende com o material produzido por professores das mais renomadas universidades paulistas. Estuda em casa e, sempre que precisa, conta com a estrutura dos polos da Univesp perto da sua cidade. Em 5 anos, Paulo vai se formar e estará pronto para o mercado de trabalho. A Univesp ajuda o Paulo e milhares de outros jovens estudantes a realizar o sonho de ter um diploma e garantir emprego e renda. Ok, estamos de volta ao programa Cris Grazina Online, todo dia no canal 8, NET Vivo. Um grande abraço aí para o vereador Ricardo Teixeira, parabéns aí pelo seu trabalho e um grande abraço para toda a sua equipe. E a seguir você também vai conferir uma entrevista muito interessante com o outro pré-candidato à presidência da República, o Aldo Rebelo, que já foi ministro da Defesa, enfim, que tem uma longa e respeitada trajetória na política nacional e que vai falar um pouco para a gente sobre tudo o que está acontecendo no país e sobre suas ideias, sobre projetos, enfim, que podem se materializar caso a sua candidatura se confirme em agosto. Confira. E hoje nós estamos em São Paulo para entrevistar ele, que é pré-candidato pelo Partido Solidariedade à presidência da República, Aldo Rebelo. Tudo bem, Aldo? Tudo bem. Alegria. Muito obrigado. Muito obrigado por receber. Aldo, vamos falar um pouquinho do seu histórico durante toda a trajetória política. Fala um pouquinho. Eu nasci em Alagoas, nasci na roça, estudei numa escola rural, depois fui para um colégio agrícola. Minha mãe ficou viúva muito jovem, muito cedo, com 27 anos e com 8 meninos para tomar de conta. E eu terminei tendo a sorte de ingressar no colégio agrícola, depois saí, terminei o ginásio, fui para Maceió, entrei na Universidade Federal no curso de Direito, fui para a União Nacional dos Estudantes e vim para São Paulo, por causa da Uni. Aqui em São Paulo eu trabalhei como jornalista depois da Uni, casei em São Paulo, fui vereador em São Paulo, eleito em 1988. Em 90 eu já fui eleito deputado federal, fiquei 6 mandatos como deputado federal, aí fui líder do governo do Lula, fui ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais com o Lula, fui presidente da Câmara nessa época e depois fui ministro do Esporte também, ministro da Ciência e Tecnologia e ministro da Defesa. Foi o meu último cargo, fui ministro da Defesa no governo da presidente Dilma. E depois eu saí, ainda trabalhei um pouco como jornalista e agora enfrentei esse desafio, pré-candidato à presidência da República pelo Solidariedade. Nós já temos ofertas de partidos que nos ofereceram pré-candidatos a vice para a minha chapa, mas nós não estamos tratando disso agora, nem de composições. Isso é uma coisa lá para o fim de julho, começo de agosto. Estamos fazendo as viagens, redigindo a nossa plataforma, discutindo as nossas ideias e as alianças nós vamos tratar depois. Nós estamos, no momento, reunindo forças políticas, sociais, econômicas, intelectuais em torno das ideias que nós achamos que podem tirar o Brasil do pântano, da dificuldade em que ele se encontra. Os partidos nós vamos tratar depois. A União Nacional é uma exigência
para os momentos difíceis do país. No momento em que está tudo bem, a economia vai bem, o país tem estabilidade política, social, econômica, você pode até suportar certas rusgas, certas diferenças, certas disputas, certos antagonismos, mas no momento em que a pátria vive quase que um processo de agonia, crises superpostas, crise econômica, crise social, crise de desemprego, crise da Previdência, crise cambial, crise da segurança pública, esse momento exige, sim, né, uma ampla aliança de forças, uma ampla união de forças. União em torno do quê? União em torno de objetivos que sejam comuns ao país, à nação, união para retomar o crescimento da economia, união para combater as desigualdades, união para fazer o país voltar a crescer, gerar empregos, tributos, divisas, união para consolidar a democracia, que o país vive um ambiente de ódio, de preconceito, de discriminação. Então, é em torno dessas ideias que eu prego uma ampla união de forças e que essa união reúna as energias políticas, espirituais e materiais para retirar o Brasil da crise. O Brasil vive como se fosse um carro possante num atoleiro. Eu não vejo necessariamente um conflito, um antagonismo, uma contradição, um abismo separando a economia estatal do setor privado. Eu acho que são complementares. Todos os países que deram certo no mundo têm economias complementares. Elas são fortes no setor privado e têm também uma presença forte do Estado. Eu pego o exemplo da China. A China é uma referência porque, ao mesmo tempo, quem tem a economia de mercado mais dinâmica do mundo, tem também o Estado mais presente na atividade econômica. Eu defendo que o Estado reduza a sua interferência, e interferência é diferente de presença. Porque quando eu digo interferência na economia privada, não é porque eu seja liberal, é porque eu sou nacionalista e acho que o Brasil precisa ter uma economia forte, competitiva, principalmente no setor privado, já que nós somos um país capitalista, entendeu? Então, onde é que nós vamos ter uma economia forte? No setor privado. E mesmo quando você retira obstáculos ao investimento e ao desenvolvimento, você não beneficia só a economia privada, você beneficia também a participação da economia do Estado. Ou seja, mesmo empresas como a Petrobras são muito prejudicadas, né, pela interferência absurda de órgãos reguladores que querem proibir, coibir ou restringir a ação da Petrobras em muitas áreas. Então, eu defendo que haja uma complementariedade entre o investimento privado e o investimento público. Isso reúne duas preocupações legítimas. Uma preocupação com o meio ambiente, que é uma preocupação legítima. O mundo vive ou viveu um intenso processo de agressão ao meio ambiente em todos os países, principalmente nos mais desenvolvidos. O Brasil ainda pode exibir 66% do seu território preservados, ou seja, completamente cobertos por vegetação nativa, inclusive florestas. A Europa não chega a ter 1% de vegetação nativa original. Então o Brasil é um exemplo de proteção para o mundo, mas a preocupação com o meio ambiente é uma preocupação correta e justa. Por outro lado, há uma preocupação em produzir alimentos, em desenvolver o país, em aproveitar as potencialidades do Brasil, a fronteira agrícola, para produzir alimentos acessíveis e em quantidade e com preços razoáveis para a população do Brasil e do mundo.
explorar os nossos recursos minerais, que são vastos, no litoral, como o pré-sal ou na Amazônia. E isso gera também uma pressão dos produtores, dos investidores, porque às vezes órgãos ambientais e ONGs ambientalistas tentam apresentar qualquer atividade econômica como necessariamente prejudicial ou como ameaça ao meio ambiente, o que não é verdade, tá certo? Às vezes é na pobreza que existe um prejuízo ao meio ambiente, quando você não faz saneamento básico, quando você não dá alternativa à população da Amazônia de sobreviver, ela vai ter que sobreviver da floresta. Então ela prefere muitas vezes derrubar uma árvore, mesmo que ilegalmente, do que passar fome. Então desenvolver o Brasil e a Amazônia é também uma forma de proteger o meio ambiente. E foi isso que eu procurei fazer com o Código Florestal, não permitir que 90% dos produtores rurais permanecessem na ilegalidade e oferecer segurança jurídica a eles e, ao mesmo tempo, garantias para a proteção do meio ambiente e da natureza. Fiquei 40 anos no PCdoB, para mim foi uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Eu fiquei 24 anos como deputado federal do PCdoB, nunca dei um voto contrariando as orientações do partido, às vezes contrariava as minhas convicções. Eu achava que as posições do partido estavam erradas, mas eu preferia segui-las por disciplina e contrariava aquilo que eu pensava. Só que chegou no momento em que a minha formação, as minhas convicções, os meus valores, eu fui gerado, criado, numa época em que a questão nacional era central, era relevante. Você era nacionalista, não apenas por opção, por convicção, por doutrina. O mundo era assim. Eu acho que o mundo continua sendo assim. Cada um cuida do seu interesse nacional. Mas uma parte da esquerda foi se afastando dessa agenda, desse credo, dessa convicção e abraçando uma agenda nova que importaram dos Estados Unidos, essa agenda multiculturalista que valoriza muito mais as questões biológicas do que as ideológicas, ou seja, as pessoas não se orientam pela ideologia, elas se orientam pela biologia, ou seja, vale mais a diferença da cor da pele, se você é preto, se você é branco, ou a diferença de gênero, do que propriamente a diferença de ideias. Ou seja, a pauta é mais valorizar o que divide do que propriamente o que une. E essa agenda, embora eu considere ela importante, claro que é, mas não é o que eu julgo prioritário. Para evitar conflitos, desentendimentos desnecessários, porque cada um tem direito de seguir o seu caminho, eu deixo que essa parte da esquerda siga essa agenda, abrace essa agenda. Eu acho que ela é inconsequente, eu acho que ela prejudica os mais pobres, prejudica o povo, porque subtrai do povo as melhores energias de militância e de dedicação da questão das ideias para as questões biológicas. Então, isso é um prejuízo para a luta pela transformação social, para a luta em defesa do país. Mas é uma escolha, eu respeito. Aí, depois disso, eu fui para o PSB, porque tinha e tenho ainda na identidade com o PSB, mas também o PSB foi procurar uma candidatura do ex-ministro Barbosa, que também não era o que compunha o perfil de candidatura que eu visse como a solução para o país. Eu respeito muito o judiciário, o papel que tem no combate à corrupção, mas acho que não é o judiciário que pode substituir a política. Então eu também me afastei, o Solidariedade me ofereceu um caminho, uma composição em torno das ideias que eu defendo, da retomada do crescimento, da luta pela redução das desigualdades, da luta pela democracia, e eu abracei, porque já tínhamos uma identidade anterior, eles me apoiaram na questão do Código Florestal, a força sindical e os dirigentes de Solidariedade assinaram o meu manifesto em defesa da União Nacional e estamos aqui, então, nessa batalha. O problema do Brasil não é unir a esquerda ou a direita.
Unir a esquerda em torno do quê? Unir a direita em torno do quê? O desafio do Brasil é unir o país em torno do que é essencial. Não é que às vezes também o país não se divida. Já houve divisões no Brasil importantes, mas elas se justificavam na época. O país se dividiu na luta pela independência, o país se dividiu na luta pela abolição, o país se dividiu na luta pela república, o país se dividiu na luta pela industrialização na época do Getúlio, mas eram causas nacionais que estavam em jogo. Hoje, essa divisão que tem esquerda e direita é causa nacional que está em jogo? Não, pode examinar. Então, o que o país precisa é de uma união ampla de forças, onde cabe forças de centro, forças de esquerda e forças conservadoras. Podem caber, inclusive, liberais e nacionalistas, desde que haja um foco, desde que haja um centro, desde que haja um objetivo, desde que haja uma referência. Qual é a referência? Qual o objetivo? Retomar o crescimento do país. Isso é uma bandeira que pode unir nacionalistas e liberais. Pode reunir nacionalistas e liberais para reduzir as desigualdades no país. Interessa ao capital que você tenha uma mão de obra qualificada, educada, bem formada. Interessa ao capital que você tenha uma mão de obra gozando de um sistema eficiente de saúde, protegendo o trabalhador para que ele tenha uma abstinência reduzida no comparecimento ao trabalho. E você pode, ao mesmo tempo, configurar a educação de qualidade e a saúde como direitos sociais da população. Então, essa unidade, ela pode reunir forças amplas. Eu vi como, na época, posições antagônicas. Eu era ministro da presidente Dilma e tenho por ela respeito. Ela pode ter cometido qualquer erro, político ou econômico, mas a presidente Dilma é uma mulher honrada e honesta. Tá certo? Pode ter, no Brasil, mulher tão honrada e tão honesta na vida pública quanto a presidente Dilma. Mais do que ela, não há. É uma pessoa honrada. Foi afastada do governo, né, pelas contingências da disputa política que não se encerraram em 2014. Essa injustiça um dia vai ser julgada pela história, não acredito em julgamento de tribunais, porque tribunais são falíveis, né? A história vai julgá-la e reconhecer o papel dela. Então, houve ali uma diferença de opiniões. Só que eu não uso o passado para destruir o futuro. Eu uso o passado para tirar lições. Então, hoje, nós procuramos unir forças amplas, sem que esse seja o crivo. Ou seja, eu não posso usar o crivo do passado, porque senão não vou unir forças amplas no presente. E acho que daqueles que participaram do processo de afastamento, de impeachment da presidente, né, muitos podem hoje compor uma agenda de reconstrução nacional, tá certo? Mesmo contabilizando no passado aquilo que eu julgo, no caso do impeachment, que foram erros, tá certo? Mas eu tenho que olhar para o futuro e tenho que procurar unir forças amplas, desde que o interesse do Brasil reclame. Então, é preciso reconhecer o peso, a importância do município. Quando você se identifica em primeiro lugar pelo seu município. O local de nascimento é uma exigência na sua identificação. Logo, portanto, a minha agenda como pré-candidato é para a valorização do município. Meu tataravô foi intendente, que na época era prefeito da minha cidade, lá no interior de Alagoas. Meu bisavô também foi intendente nessa mesma cidade. Eu fui vereador aqui na cidade de São Paulo. Então eu tenho com o município
uma identidade muito grande e pretendo valorizar essa agenda no debate da pré-candidatura. Agradeço o senhor por ter nos recebido aqui na sua casa e ter conversado um pouco com a gente e desejo boa sorte na campanha para o senhor. Se o senhor quiser deixar uma mensagem, fique à vontade. Eu quero, mais uma vez, abraçar o município na figura dos seus representantes, o prefeito, o vereador, mas, acima de tudo, a cidadã e o cidadão que habitam cada município do nosso país e que recebam uma mensagem de otimismo, de confiança, que o Brasil pode ter, sim, um governo capaz de recuperar o nosso país para o crescimento, para a redução das desigualdades, para a democracia, para a segurança pública, que infelizmente transformou-se numa tragédia no Brasil, para melhorar a educação, a saúde e, acima de tudo, recuperar a esperança para o Brasil e para os brasileiros. E quero deixar o meu abraço para você, Cris Grazina, e cumprimentá-lo pelo êxito do seu programa e desejar a você também, nessa jornada, felicidade e boa sorte. Um abraço. É isso, pessoal. Nós vamos caminhando para o final do nosso primeiro programa. Você pode conferir aí uma entrevista riquíssima com o pré-candidato à presidência da República, Aldo Rebelo, pelo Solidariedade. Você vai ver muito mais conteúdos como esse aqui. Continue sintonizado. Um grande abraço, viu, Aldo? Aproveitando os abraços, um abraço também ao Cacá Camargo, que é secretário de Esportes, Lazer e Turismo do Estado de São Paulo, meu amigo, uma pessoa maravilhosa. Um grande abraço ao vereador Sidão Santos, um grande abraço ao Eric Prince, né, o nosso amigo, que também está nos acompanhando. Aí o programa Cris Grazina Online também é convidado para estar aqui com a gente numa próxima oportunidade. Tá certo? Um grande abraço a você, muito obrigado pela companhia até agora. Cris Grazina Online no canal 8net Vivo todo dia. Até a próxima. Tchau!